Fala empreendedor, fala empreendedora. Eu sou Jaime Cardoso da Vitória Consultores e o objetivo desse nosso vídeo hoje é conversar um pouquinho com você sobre uma pergunta que tem sido muito frequente nas elaborações das declarações de imposto de renda pessoa física dos últimos anos, que é a seguinte: por que tanta preocupação de nossa parte com a elaboração das declarações de imposto de renda de nossos clientes? E essa pergunta eu tenho que responder ela dividida em alguns segmentos, porque primeiramente eu gostaria de deixar bem claro que a nossa preocupação é justamente porque vocês são nossos clientes. E dessa forma a gente considera como uma responsabilidade as informações que nós estamos colocando nessa declaração de imposto de renda sob as nossas orientações que estão sendo entregues. Então a gente tenta se certificar do máximo possível de que todas as informações que estão sendo colocadas em sua declaração de imposto de renda são aquelas que realmente devem constar na declaração de imposto de renda, ok? Então o primeiro fato é esse. Segundo, porque eu posso afirmar sem sombra de dúvida nenhuma que a Receita Federal, na maioria das situações, na maioria dos casos, a Receita Federal do Brasil sabe muito mais informação financeira do contribuinte do que o próprio contribuinte. E por que isso acontece? Então, nesse vídeo agora eu vou falar um pouquinho das informações que a Receita Federal do Brasil recebe durante o ano e também no início do ano agora de 2021. Ela recebeu diversas informações de diversas empresas, diversos bancos, diversas financeiras, que vão abastecendo o sistema dela e criando uma malha fiscal, chamada popularmente de malha fina, que no momento em que o contribuinte apresenta a declaração de imposto de renda pessoa física, ele acaba sendo muitas vezes pego de surpresa por não ter apresentado alguma informação que a Receita Federal já tem em poder dela. Então vamos lá. A primeira obrigação acessória que eu vou falar, que a Receita Federal recebe em 28 de fevereiro de 2021, portanto ela já recebeu e já tem essas informações, é a DIRF. A DIRF é a declaração de impostos de renda retido na fonte e nessa informação todas as empresas, todas as pessoas jurídicas informam para a Receita Federal os valores que pagaram a pessoas físicas, seja por serviços contratados como serviços de transporte ou como serviços prestados de forma autônoma ou até mesmo como MEI, microempreendedor individual. Isso acaba sendo informado na DIRF, os impostos que foram retidos a título de imposto de renda retido na fonte, ok? Então, a partir do momento em que essa empresa que você, pessoa física, prestou serviço, informou a Receita Federal que fez o pagamento e retenção de imposto, a Receita Federal já tem essa informação. E muitas vezes o contribuinte acaba não tendo consigo essa informação na hora de efetuar a declaração e acaba caindo numa cruzamento de dados da DIRF. Uma segunda declaração, que também é muito importante e abastece a base de dados da Receita Federal, é a DIMOB. Na DIMOB, cartórios informam venda de imóveis, na DIMOB, imobiliárias informam venda de imóveis usados, na DIMOB, imobiliárias informam aluguéis que foram pagos e também construtoras informam os valores que foram recebidos de imóveis na planta. Então, o contribuinte muitas vezes está lá pagando um imóvel durante já 2 ou 3 anos e de repente se muda para esse imóvel e traz a escritura para a elaboração da declaração e informa que adquiriu aquele imóvel, trazendo como comprovante a própria escritura que foi registrada em cartório. Isso não é o correto é você vir declarando os pagamentos que são efetuados ano a ano. Então, em muitos casos, quando isso acontece, quando ele chega com a escritura, é necessário retificar as 5 últimas declarações de imposto de renda para evitar assim que o contribuinte caia numa malha fiscal da Receita Federal por não ter declarado anteriormente os pagamentos que foram feitos. Então, a DIMOB serve para monitorar a Receita Federal dessas informações e o contribuinte, por outro lado, tem que estar muito atento quando ele faz o pagamento de imóvel na planta de forma anual, para ele já vir declarando isso anualmente, conforme ele vai fazendo os pagamentos à construtora. E depois, se chega num dado momento, que é a hora que o imóvel vai ser entregue, vai ser feita a escritura, ele ainda vai financiar parte desse imóvel,
aí a informação já é feita por meio de uma outra obrigação acessória, informada por bancos, informadas por financeiras, que é a e-financeira, onde essas empresas informam para o governo o total de empréstimo tomado, os valores das parcelas e os pagamentos anuais que estão sendo feitos. Esses valores, obviamente, têm que ser declarados pelo contribuinte, acrescentando esses valores aos valores dos imóveis que foram adquiridos e até para reduzir futuramente um eventual ganho de capital na venda desse imóvel. Ainda falando de obrigações acessórias, nós temos também a DMED. A DMED é uma obrigação acessória que é informada pelas empresas prestadoras de serviços médicos e ela é importantíssima para a Receita Federal porque é uma informação que a Receita Federal recebe, onde ela vai apurar a legalidade da dedução da base de cálculo do imposto de renda pelo contribuinte, deduzindo serviços médicos, deduzindo despesas médicas que foram prestadas por clínicas médicas pessoas jurídicas. Então, às vezes o contribuinte coloca lá o nome e o CNPJ de uma empresa que tenha prestado um serviço médico para ele, e essa empresa, se porventura não fizer a DMED corretamente, ele pode cair aí num cruzamento de dados da Receita Federal. E vice-versa também, né? Se o contribuinte não informar e a empresa de serviços médicos, por sua vez, informar, também pode haver um cruzamento de dados. Mas aí é um cruzamento de dados que muitas vezes nem interessa a Receita Federal, porque se ela alerta o contribuinte que ele deixou de declarar uma despesa médica, obviamente que ela vai estar reduzindo a base de cálculo do imposto de renda dele e aumentando a restituição da declaração do imposto de renda dele. E para a Receita Federal isso não é interessante, não é de interesse dela. Então é isso aí, pessoal. Fiquem atentos. Os cruzamentos de informações que a Receita Federal já tem em poder dela, todas essas obrigações acessórias que foram prestadas por pessoas jurídicas, já aconteceram em 28 de fevereiro de 2021, então, portanto, a Receita já tem um monte de informação, então é importante que você tenha o máximo de dados possíveis para apresentar ao seu contador, ou para você mesmo elaborar a sua declaração, para que você não esqueça de nada e não corra o risco assim de cair numa malha fiscal. É isso aí, por isso é o nosso motivo de tanta preocupação na elaboração da declaração de imposto de renda de nossos contribuintes. Espero que o seu contador também esteja com essa mesma preocupação. Tá? A Receita tem 5 anos prescricionais, são 5 anos prescricionais para cobrar eventuais diferenças da sua declaração que está sendo entregue agora neste ano. É isso aí, meu amigo. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui o seu comentário, deixa a sua pergunta, a gente vai responder imediatamente o mais rápido possível. Gostou do vídeo? Deixa aqui um like, compartilhe com seus amigos, aqueles que possam ter interesse na matéria. Nós da Vitória Consultores agradecemos e faremos contato o mais breve possível. Deixa aqui o seu comentário. Nosso muito obrigado, sucesso a todos em sua atividade.